Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 23 de agosto de 2018. E vamos ao destaque do dia. 30 milhões de aposentados e pensionistas já podem consultar quanto devem receber na primeira parcela do 13º. O pagamento começa na próxima segunda-feira. Rosamélia de Abreu. A antecipação deve injetar aproximadamente 20 bilhões e 600 milhões de reais na economia durante os meses de agosto e setembro. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Agentes da Força Nacional vão ser treinados para identificar imigrantes e acelerar interiorização. Eles também vão atuar no policiamento nas ruas de Pacaraima, cidade de fronteira com a Venezuela. E professores da rede pública de todo o país começam a escolher os livros para o ano que vem. Márcia Fernandes. A decisão é indicada pelos diretores, mas a ajuda dos professores na escolha do material didático é fundamental. E vamos explicar a nova orientação da Anvisa para a vacina contra a dengue. A imunização é contraindicada para quem nunca teve a doença. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Aposentados e pensionistas já podem conferir quanto irão receber na primeira parcela do 13º salário. A consulta ao valor foi liberada hoje pelo INSS. O pagamento de até 50% do benefício começa a ser pago na próxima segunda-feira, dia 27 de agosto. Mais de 20 bilhões de reais devem ser injetados na economia. 30 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber a partir de 27 de agosto a antecipação da primeira parcela do abono anual, conhecido como 13º salário. Nesta fase, o pagamento é de 50% do valor do abono. O depósito da gratificação será realizado na folha mensal de pagamentos do INSS e será pago até 10 de setembro. A antecipação deve injetar aproximadamente 20 bilhões e 600 milhões de reais na economia durante os meses de agosto e setembro. Não haverá desconto de imposto de renda nesta parcela. O imposto será cobrado em novembro e dezembro, quando for paga a segunda parcela. Para quem passou a receber o benefício depois de janeiro de 2018, o valor do abono será calculado proporcionalmente. Reportagem Rosamélia de Abreu. A consulta ao valor do 13º pode ser feita pelo site Meu INSS no endereço meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, que está disponível para baixar nos sistemas Android e iOS. A partir de hoje, os professores da rede pública de ensino já podem começar a selecionar os livros didáticos que vão ser usados no ano que vem. As obras para 2019 serão as primeiras que estarão alinhadas à nova Base Nacional Comum Curricular. Outra novidade é um guia que vai ajudar professores de educação física e do ensino infantil no dia a dia da sala de aula. A repórter Márcia Fernandes explica. Daiane Soares é professora do ensino infantil de uma escola pública em Ceilândia, a 30 minutos de Brasília. Ela dá aulas para crianças de 4 anos. A professora conta que toda semana desenvolve um plano de aulas e que é preciso aproveitar todos os recursos pedagógicos para o desenvolvimento dos alunos. Eu acho importante todo o material que auxilie o professor na elaboração do seu plano de aula. Sejam livros, sejam jogos, sejam brinquedos. A partir do ano que vem, os professores de ensino infantil de escolas públicas não vão mais precisar desenvolver os planos de aulas sozinhos. Eles vão ter à disposição um manual voltado exclusivamente para o ensino infantil, com orientações sobre o que, quando e como ensinar. O mesmo vale para os professores de educação física, que pela primeira vez também vão ter acesso a um guia do professor. A novidade faz parte do novo plano para a escolha de livros didáticos para 2019. Os professores também vão poder conferir pela internet todo o conteúdo do livro. Antes, eles só tinham acesso às resenhas e referências da obra. Para a professora de artes, Renata Oliveira, ter acesso a essas obras completas ajuda no planejamento do ensino.
aumentar o conhecimento dele, né? Ele entender como é que funciona aquele processo de organização e aí fica mais fácil também passar o conteúdo. Ele se planeja antes, de antemão. Não deixa só para se planejar na semana, no dia. Uma outra novidade é que os estudantes das primeiras séries do ensino fundamental não precisam mais devolver os livros no fim do ano. Assim, eles têm mais liberdade de fazer anotações. Os diretores das escolas receberam uma senha e, pela internet, vão enviar um formulário com o nome das obras escolhidas. A decisão é indicada pelos diretores, mas a ajuda dos professores na escolha do material didático é fundamental, como destaca a coordenadora geral de livros didáticos do Ministério da Educação, Ana Paula Rodrigues. Que ele seja protagonista mesmo nesse momento de escolha, até porque o material vai ser dirigido durante todo o ano letivo por ele, né? Ele é a pessoa mais indicada para fazer essa escolha. O prazo para a escolha dos livros e materiais didáticos começa nesta quinta-feira e termina no dia 10 de setembro. Reportagem, Márcia Fernandes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou hoje que vai contraindicar a vacina da dengue para pessoas que nunca tiveram a doença. A decisão foi tomada depois de um estudo feito pelo laboratório que fabrica a vacina que é usada no Brasil. Ficou comprovado que a vacina pode aumentar o risco de que a doença apresente sintomas mais graves se for usada por pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue. A jornalista Graziela Mendonça conversou com a assessora da Anvisa, Daniela Marreco, que dá mais detalhes da medida para a gente. Eu converso agora com Daniela Marreco, que é assessora da Diretoria de Autorização e Registros Sanitários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Boa noite, Daniela. Boa noite aos ouvintes. A Anvisa anunciou que vai atualizar a bula da vacina da dengue. Qual vai ser a principal mudança? A principal mudança na bula da vacina da dengue é que a indicação terapêutica da vacina vai ser restrita ao uso para indivíduos soropositivos habitantes de áreas endêmicas, ou seja, aqueles indivíduos que já tiveram exposição prévia ao vírus da dengue são os indivíduos que serão contemplados na indicação da vacina. E, além disso, a vacina será contraindicada para o uso em indivíduos soronegativos. Então, a recomendação é que pessoas que nunca tiveram dengue não se vacinem? Isso. Como os novos dados de segurança que foram apresentados pela empresa mostraram que a vacina tem um perfil de segurança diferente em indivíduos soropositivos e indivíduos soronegativos, a recomendação é que a vacina não seja utilizada por pessoas que nunca tiveram dengue, e sim por pessoas que já foram expostas previamente ao vírus da dengue. Assessora, como se chegou a esta conclusão? Foi feito algum estudo? Isso. A empresa continuou o acompanhamento dos estudos clínicos que foram apresentados para o registro da vacina, um acompanhamento de longo prazo, e durante esse acompanhamento adicional, que é realizado normalmente para todos os medicamentos que são submetidos ao registro, a empresa verificou o surgimento de um risco aumentado em indivíduos soronegativos e trouxe esses dados à Anvisa para que a agência avaliasse e tomasse as medidas necessárias. Então, a pessoa que ela nunca teve dengue e tomava a vacina, ela tinha um risco maior de desenvolver uma forma mais grave quando ela tivesse a doença? Isso. O uso da vacina é bem semelhante a uma infecção, uma primeira infecção pela dengue. Então, a pessoa que toma a vacina e nunca teve dengue, se ela for exposta novamente ao vírus da dengue, ela pode ter ela corre um risco maior de hospitalização ou de dengue grave. Lembrando que a vacina não causa dengue. Para isso, a pessoa precisa ser novamente exposta ao vírus da dengue. E qual será o prazo para a empresa que fabrica a vacina se adequar e passar as orientações? A empresa já foi comunicada das adequações que são necessárias em texto de bula e já está adotando as medidas necessárias para corrigir esse texto de bula, e o prazo máximo para disponibilização do novo texto é de 30 dias. Nós conversamos com a assessora da Diretoria de Autorização e Registros Sanitários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Daniela Marreco. Muito obrigada pela sua entrevista e boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Eles fazem atendimento médico de alta complexidade, totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E também formam os médicos e as enfermeiras que prestam o melhor serviço para a população. São os hospitais universitários, referência de serviço médico de qualidade no país, que receberam hoje mais de 200 milhões de reais.
um complexo hospitalar que atende a todos os 217 municípios do estado do Maranhão, no nordeste do país, e faz mais de 15 mil internações de alta complexidade ao ano e quase 40 mil consultas ao mês. Esse é o Hospital Universitário do Maranhão, que vai receber mais de 11 milhões de reais do governo. O valor será repassado por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. De acordo com a superintendente do hospital da Universidade Federal do Maranhão, Joyce Santos Larges, a função do local vai além de cuidar da população do estado. Nós somos hospital de referência em alta complexidade para todo o estado do Maranhão. O Maranhão ele tem 217 municípios, do qual nós recebemos usuários do sistema público de todas essas regiões, só que nós não fazemos só assistência. A nossa missão é formar pessoas assistindo pessoas. E as pessoas que nós assistimos são aquelas que necessitam do sistema público brasileiro. Os hospitais beneficiados vão receber cerca de 130 milhões de reais para custeio, como, por exemplo, para pagamento de despesas com profissionais e compra de material de uso hospitalar. Outros 75 milhões de reais podem ser utilizados para investimentos em equipamentos, infraestrutura e outras demandas, como explica o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, Kleber de Melo Moraes. Esse recurso dos hospitais é de vital importância, porque nós podemos usá-lo para custeio e para capital, onde nós teremos a oportunidade de adquirir novos equipamentos, construir, reformar alguns departamentos dentro do hospital que estejam tendo necessidade de uma reforma física e para os nossos insumos do dia a dia do hospital. Então é um recurso que hoje em dia é indispensável para a sobrevivência dos hospitais da rede EBSER. No ano passado, os 40 hospitais que compõem a rede EBSER foram responsáveis por mais de 300 mil internações e 400 mil cirurgias e cerca de 23 milhões de consultas. A previsão é que esses hospitais recebam mais 100 milhões de reais do governo em 2018. Reportagem Bruna Sanielli. E você vai ouvir ainda nesta edição as últimas informações sobre as ações do governo federal para acolhimento dos imigrantes em Roraima. Agentes da Força Nacional vão ser treinados para identificar venezuelanos e acelerar a interiorização. Eles também vão atuar no policiamento nas ruas de Pacaraima, cidade de fronteira com a Venezuela. Em 2020, o IBGE vai fazer um novo censo no Brasil. Mas já tem gente recebendo a visita de recenseadores. São os testes de campo para garantir que tudo ocorra sem problemas quando o censo for para valer. A próxima pesquisa será 100% informatizada e as informações coletadas vão chegar ao Instituto em tempo real. Meu nome é Thalita e eu trabalho no IBGE. Nós estamos fazendo a simulação do Censo Demográfico 2020. Nós podemos entrevistar vocês agora? O trabalho dos agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é assim: de porta em porta, abordam moradores para conhecerem detalhes como são e como vivem. E os brasileiros, sabem porque a cada 10 anos tem que responder a essa pesquisa? O músico Guilherme de Godoy garante que sim. São para o governo saber o que ele precisa melhorar para a população, né, para ter uma base das coisas todas que estão ocorrendo e como é que anda a renda per capita. Já a aposentada Maria Inês Santos não tem muita certeza, mas arrisca uma resposta. Porque o Brasil tem que saber a população que tem, o que ganha e como vive, né? Guilherme e Maria Inês estão certos. Miquela Paula Reis, supervisora de disseminação de informações do IBGE, explica que o censo demográfico é a maior operação de recenseamento do país. A principal pesquisa mais importante do nosso país é quando a gente conta toda a população. Então esses dados são fundamentais para você fazer qualquer planejamento, você alocar recursos orçamentários, fundamental para a gente conhecer quem somos, aonde vivemos, o que fazemos. E visitar todos os cantos do Brasil, vencendo os desafios que surgem ao percorrer um país de dimensões continentais, é tarefa trabalhosa e exige planejamento. Essa semana começaram os primeiros testes piloto com o objetivo de avaliar aspectos do questionário e o funcionamento do aplicativo em 12 cidades, mais o Distrito Federal. Segundo Miquela Paula Reis, desde 2017 o IBGE vem trabalhando na preparação do Censo
Censo 2020. A operação de censo é gigantesca no país inteiro, para você contar toda a população. Então, para que você não tenha nenhuma intercorrência durante o processo de coleta propriamente dita, o que a gente faz? A gente testa isso em pequenas quantidades antes. Nós vamos contratar mais de 200 mil pessoas. Você imagina com 200 mil pessoas em campo, você está testando o aplicativo? Isso não pode acontecer. O Censo 2020 será 100% informatizado e, pela primeira vez, vai trazer perguntas específicas para quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Reportagem Gabriela Noronha. Agentes da Força Nacional vão ser treinados para apoiar a Polícia Federal no processo de registro de imigrantes venezuelanos em Roraima. Com isso, o envio dos imigrantes para outros estados, no chamado processo de interiorização, deve ser agilizado. O anúncio foi feito pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que esteve hoje em Roraima. Além do treinamento, vão ser enviados mais equipamentos e verbas para esse processo. Para Jungmann, das 3 ações que o governo tem feito em Roraima, a de interiorização é a que precisava de reforço. Nós aqui temos 3 objetivos. Primeiro é ordenar a fronteira está ordenada. Segundo, abrigar aqueles migrantes que aqui chegam e atendê-los. Isso está sendo feito. Nós temos hoje 9 abrigos em Boa Vista, temos um aqui que é transitório, transição de passagem, e estamos inaugurando nos próximos dias um 10º abrigo lá em Boa Vista. Isso vai possibilitar o atendimento de aproximadamente 5 mil migrantes. E além disso também já foi tomada a decisão de criar um grande abrigo que ficará entre Pacaraima e Boa Vista. De sorte que esses 2 aspectos eles estão indo bem. O que nós precisamos melhorar e precisamos acelerar é o processo de interiorização. E para isso, nós estamos tomando as seguintes medidas. Aproximadamente 40 homens da Força Nacional estão sendo treinados e preparados para ampliar os quadros da Polícia Federal. E então, esses homens e mulheres da Força Nacional serão treinados para fazer exatamente o registro daquelas pessoas que aqui chegam. Em segundo lugar, nos foi solicitada 45 estações de trabalho, computadores e etc., impressoras e tal. Foi solicitado pela Polícia Federal também um adicional em termos de orçamento de R$2 milhões. Estamos cuidando também de que isso aconteça. O ministro afirmou que o governo continua preocupado com a segurança tanto da população local quanto dos venezuelanos que vêm ao país fugindo da crise econômica e política no país vizinho. Para isso, estão atuando em Roraima 146 agentes da Polícia Federal, 86 da Polícia Rodoviária Federal, 94 da Força Nacional e 3 mil militares do Exército. Outros 60 homens da Força Nacional devem chegar a Roraima nos próximos dias para fazer o policiamento ostensivo em Pacaraima, após solicitação do governo do estado. Segundo Jungmann, os investimentos do governo nas ações em Roraima já passam de 200 milhões de reais. O ministro voltou a afirmar que o país não vai fechar as fronteiras. Uma criança com fome é uma criança com fome, seja brasileira, seja venezuelana. Uma mulher que não tem emprego, que não tem como sustentar, um pai de família que não tem, não dá para você fechar a porta com relação a isso. Claro que essa é uma situação extraordinária, difícil. Eu faço um apelo ao povo de Roraima, ao povo de Pacaraima, ao povo de Boa Vista, para que tenha compreensão de que isso é um momento, mas que isso vai passar, e vai ficar, sobretudo, a certeza de que nós nos comportamos como uma nação solidária, generosa, como uma democracia, e que, ao contrário de outros países por aí afora, Europa e em outros lugares, que fecham as portas totalmente, ou que colocam cerca de arame farpado, nós estamos dando aqui um exemplo. Você já ouviu durante esta semana aqui na Voz do Brasil o que são os CREAs, que atendem pessoas que sofrem situações de violência e violação de direitos. E também falamos sobre os centros POP, voltados para o atendimento de pessoas em situação de rua. Hoje vamos mostrar o que são os Centros de Referência de Assistência Social. Presentes em todo o país, eles são a porta de entrada para quem precisa de ajuda e apoio de programas sociais. Carla Ferreira Baldez, de 25 anos, moradora do Vajão, cidade a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília, é mãe solteira de 3 filhas, uma de 8 anos, outra de 7 e a pequena Lara, de 1 ano. Hoje ela chegou cedo ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do Vajão, para atualizar os dados do Cadastro Único. Só com isso em dia, ela pode receber os R$ 372 do Bolsa Família.
para sobreviver com as filhas. Sem ele, eu não tenho como sustentar minhas filhas, porque é com ele que eu compro a comida, é com ele que eu compro o material escolar. O Centro de Referência de Assistência Social, popularmente conhecido como CRAS, é uma das principais unidades do Sistema Único de Assistência Social. Através dele, a população tem acesso a benefícios, como, por exemplo, o Bolsa Família e também o benefício de prestação continuada, o BPC. A diretora de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento Social, Renata Ferreira, explica que, além do cadastro único, as unidades oferecem ainda serviços de prestação e atendimento integral à família, como visitas domiciliares, orientações e encaminhamento a outros serviços do governo federal. O CRAS ele atua nessa articulação para chegar mais próximo e tornar visível para a população brasileira de que ela tem os seus direitos garantidos através dessas ofertas em nível do Estado, do município e do governo federal. Atualmente, em todo o país, existem 8.400 unidades do CRAS. As equipes dessas unidades também atuam na prevenção junto à comunidade para enfrentar problemas como a violência, a exploração do trabalho infantil e o acesso ao mercado de trabalho. E além da assistência social, os CRAS também oferecem oficinas de capacitação de música e artes. A doméstica Roseli Fortunato de Souza, moradora de Patrocínio, no interior de Minas Gerais, conta que o filho Kerlon Fortunato, de 10 anos, já está no centro de convivência desde os 7. No horário contrário à escola, o menino tem aulas de violão, violino e flauta. Eu adoro demais lá. Ele já está tocando até na igreja, lá do meu bairro, a igreja do bairro Santo Antônio lá. Deixa eu dizer, uma bênção. Todo mundo assim, impressionado de ver. Qualquer família de baixa renda que queira acessar os programas sociais oferecidos pelo governo federal, é só procurar de forma espontânea uma unidade do CRAS perto de sua casa. Reportagem Cleide Lopes. A arrecadação total das receitas federais aumentou mais de 12% em julho. O governo arrecadou mais de 129 bilhões e meio de reais. E uma das razões para o crescimento é a retomada da economia, como comenta o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malaquias. A arrecadação do mês de julho e contribuiu bastante aí a recuperação da atividade econômica. E nós tivemos um destaque aí na arrecadação do imposto de renda e da contribuição social, que foram fortemente impactadas por ações de cobrança que foram realizadas e também por modificação legislativa que impediu a compensação das estimativas. Esses fatores aí contribuíram para a arrecadação excepcional esse mês do imposto de renda e da contribuição social. E a queda no preço de alguns alimentos foi uma das razões para que o IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, diminuísse. A taxa registrou uma queda de 0,64% em julho para 0,13% em agosto. Cebola, tomate, batata inglesa, carnes e frutas apresentaram preços menores e puxaram o índice para baixo. Destaque também para a queda de mais de 26% no preço das passagens aéreas. No acumulado do ano, a inflação chega a 3,14%. O acumulado dos últimos 12 meses ficou em 4,30%. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior vai financiar bolsas de estudo para o Programa Antártico Brasileiro. Para isso, lançou hoje uma chamada pública para projetos na área. A CAPES vai investir R$ 5.700.000 em 75 bolsas, sendo 30 de mestrado, outras 30 de doutorado e mais 15 de pós-doutorado. De acordo com Priscila Leles, coordenadora de programas de indução e inovação da CAPES, a intenção é estimular a formação de novos pesquisadores em ciência na Antártica. A participação da CAPES nessa chamada visa estimular a formação de uma nova geração de pesquisadores para compor as equipes nos próximos anos. A duração dos projetos é de 4 anos. As propostas podem ser submetidas na plataforma Chagas do CNPq até o dia 8 de outubro e a previsão de divulgação do resultado final é no dia 30 de novembro. O endereço da plataforma para enviar as propostas é carloschagas.cnpq.br. Vou repetir, carloschagas.cnpq.br.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional e uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Aposentados que necessitam de cuidadores devem receber adicional de 25%. Facebook é condenado a pagar multa de mais de 3 milhões de reais por descumprir decisão judicial de informar dados cadastrais de perfil. Consultor de vendas consegue o direito de receber mesmo salário que colega de trabalho que exerce a mesma função. Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos. E eu sou o Arthur Filho. Superior Tribunal de Justiça autoriza adicional de 25% a aposentados que necessitam de cuidadores. Hoje, o benefício é concedido apenas para aposentados por invalidez. Fátima Uchoa. Na prática, o aposentado que precisa de ajuda permanente de outras pessoas vai ter direito a receber um acréscimo de 25% sobre o valor mensal de qualquer tipo de aposentadoria paga pelo INSS, mesmo para quem já recebe o teto. Segundo a ministra do STJ, Regina Helena Costa, o pagamento do adicional será finalizado com a morte do aposentado. A decisão foi tomada em recurso repetitivo e serve de base para outros processos idênticos em tramitação na Justiça em todo o país. Tribunal Superior Eleitoral mantém multa de 3 milhões de reais aplicada ao Facebook. A rede social vai ter que pagar o valor por ter descumprido decisão judicial que pediu informações de dados de perfil de usuário. Jane Costa. Em 2012, a Justiça de Mato Grosso do Sul havia determinado que o Facebook informasse os dados cadastrais de um perfil em que foram postadas mensagens ofensivas à honra e à imagem de candidatos às eleições daquele ano. A empresa não cumpriu a determinação e disse que as informações não existiam mais no banco de dados, já que a conta sob investigação havia sido permanentemente removida. O Facebook foi condenado inicialmente ao pagamento de multa de quase 10 milhões de reais, mas recorreu ao TSE. A corte manteve a decisão, embora tenha reduzido o valor da multa para 3 milhões de reais. Consultor de vendas consegue o direito de receber mesmo salário que colega de trabalho. A decisão é da Justiça do Mato Grosso, Lucas Scherer. O trabalhador alegou que desempenhava funções idênticas ao do outro empregado, que recebia R$200 a mais do que ele. A empresa se defendeu dizendo que o outro funcionário era 6 meses mais antigo no cargo e que exercia atividade interna diferente. Mas, ao julgar o caso, o juiz afirmou que a diferença de poucos meses não impede a busca pela equiparação salarial. O magistrado ressaltou que a legislação trabalhista estabelece como 2 anos a diferença de tempo significativa para não conceder a igualdade de salários. Disse ainda que mesmo o processo tendo sido julgado após as mudanças nas leis trabalhistas, os critérios na hora de decidir foram adotados com base na legislação antiga. Justiça mantém pensão de 3 salários mínimos em favor de filho autista. A decisão é da Justiça de Santa Catarina, Carlos Ribeiro. Os valores vão ser pagos em benefício de mulher que, separada aos 60 anos, dedica o dia inteiro ao filho com autismo e que não tem condições de prover o sustento para a família. O ex-marido dela contestou o valor fixado e criticou o que disse ser a utilização do transtorno do jovem como argumento para o aumento do valor da pensão. O homem buscava reduzir o encargo e teve o pedido negado pelo juiz do caso. Família paulista será indenizada por petrolífera que contaminou o solo do bairro onde moravam. A Justiça fixou o valor de R$50 mil a ser pago pelos prejuízos sofridos com a mudança. Johnny Luna. A família foi obrigada a se mudar depois de constatado o descarte irregular na região de resíduos químicos derivados de petróleo. A empresa disse que o problema não passou de um mero aborrecimento e que a indenização não era aplicável ao caso. Mas, na decisão, os desembargadores descartaram o argumento e ressaltaram que a família precisou se desfazer do imóvel no qual morou por 20 anos e no qual mantinha um estabelecimento comercial.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite e até amanhã. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. A eleição de 2018 terá mais dinheiro e tempo de TV e rádio para as candidaturas femininas. CAE analisa a proposta que vincula a remuneração de médicos ao aumento dos planos de saúde. Projeto de lei faz alerta para o uso excessivo e incorreto de aparelhos celulares. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Os partidos deverão reservar 30% do dinheiro do fundo eleitoral e do tempo de propaganda para as candidaturas femininas. Dados da Justiça Eleitoral mostram que as mulheres são 52% do eleitorado brasileiro. A reportagem é de Larissa Bortoni. O fundo eleitoral foi aprovado pelo Congresso Nacional e reúne os recursos que podem ser usados pelos partidos para o financiamento das candidaturas. Nas eleições deste ano, serão cerca de 1,7 bilhão de reais a serem distribuídos às 35 legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Desse dinheiro, por decisão do próprio TSE e do Supremo Tribunal Federal, 30% devem ser destinados a candidaturas de mulheres. Políticas de cotas para aumentar a participação feminina nos poderes executivo e legislativo são uma reivindicação antiga das mulheres. A senadora Marta Suplicy espera que, com mais dinheiro, mais candidatas sejam eleitas em outubro. E as eleições não serão mais as mesmas, porque as mulheres vão se candidatar, porque elas vão ter oportunidade de fato. Elas vão ter um financiamento como nunca tiveram. Não é uma maravilha, porque não vai ser para ninguém, mas elas vão estar em condições muito melhores do que jamais estiveram. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que 52% do eleitorado são mulheres. Por outro lado, um estudo do projeto Mulheres Inspiradoras mostrou que o Brasil ocupa a posição de número 161 em um ranking de 186 países sobre a participação feminina no poder executivo. Entre os candidatos que vão disputar as eleições de outubro, pouco mais de 30% são mulheres. O número representa o mínimo exigido pela legislação. Senado já aprovou mudança na Constituição para estabelecer uma reserva de vagas na Câmara dos Deputados para candidatas. Repórter Érica Christian. Em relação a 2014, houve um aumento de 5,35% no número de mulheres que vão disputar as eleições deste ano. No total, serão 8.599 candidatas. Dessas, mais de 8.000 tentarão um mandato de deputada federal, estadual ou distrital. 187 se inscreveram como suplentes de senadoras, 72 como vice-governadoras, 61 como senadoras, 29 como governadoras, 2 como presidente da República e 4 como vice. A consultora do Senado, Maria Clara Estevão, considera que a quantidade de candidatas corresponde ao mínimo exigido pela lei. Ela lembrou das candidaturas fantasmas. Em 2014, por exemplo, 14.500 mulheres sequer receberam o próprio voto. Maria Clara ressaltou que o Senado aprovou a reserva de 10% a 16% das cadeiras da Câmara dos Deputados para as mulheres. A consultora ponderou que a cota de candidaturas, no entanto, não é o mesmo que a reserva de vagas no Legislativo. Em vez da gente falar só de cotas para candidatas, que é o que nós temos hoje, a gente falar de cotas de assentos. Então, por exemplo, já que somos 50% das mulheres na sociedade, que 50% dos assentos na Câmara dos Deputados sejam para mulheres. O Senado mesmo já aprovou uma PEC, que foi à Câmara dos Deputados, e lá ela espera a aprovação. A proposta do Senado foi modificada e incluiu nas cotas das mulheres mandatos nas assembleias estaduais, câmaras municipais, no Senado e em cargos públicos.
O trabalho infantil e o trabalho escravo permanecem como ameaça à formação de jovens e crianças em várias partes do mundo. A senadora Marta Suplicy denunciou no plenário do Senado a gravidade dessas situações. Repórter Floriano Filho. O Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo foi celebrado em junho. 1 em cada 10 crianças de 5 a 7 anos no mundo sofre com a exploração do trabalho infantil. Segundo dados das Nações Unidas, são quase 170 milhões de crianças submetidas a esse tipo de situação ao invés de frequentarem a escola. 120 milhões têm entre 5 e 14 anos de idade e 5 milhões estão em condição semelhante à escravidão. No Brasil, essa prática vem diminuindo ao longo dos anos, mas 14% dos jovens entre 15 e 17 anos realizam trabalhos considerados perigosos. A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, denunciou no plenário do Senado que trabalhos realizados nas ruas expõem crianças e jovens a vários riscos. Ela também afirmou que os números oficiais muitas vezes não levam em conta tipos de trabalho que a sociedade não consegue enxergar e quantificar facilmente. Há outras na invisibilidade, acometidas por árduas rotinas de trabalho doméstico. Isso é extremamente comum no Brasil, criança trabalhando, ou atuando em trabalhos insalubres que colocam em risco a saúde da criança, o seu desenvolvimento. 12 de junho é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. A data também é usada para lembrar a luta contra o trabalho infantil e para melhorar a segurança e saúde dos jovens trabalhadores. Os médicos poderão receber mais dos planos de saúde sempre que houver reajuste nas mensalidades. Projetos nesse sentido estão prontos para serem votados na Comissão de Assuntos Econômicos, como informa o repórter Bruno Lourenço. O objetivo é aumentar o valor que os profissionais da saúde recebem dos planos sempre que houver reajuste nas mensalidades. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que são 2 as propostas em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Uma delas assegura o mesmo índice de reajuste das mensalidades à remuneração das consultas médicas. A outra dá à Agência Nacional de Saúde Suplementar a responsabilidade de homologar e fazer cumprir os reajustes de honorários médicos, observados os aumentos das mensalidades dos beneficiários. Simone Tebet diz que a remuneração adequada dos médicos é desejo de todos. Sem uma contrapartida justa, é compreensível que os profissionais da área de saúde se sintam desvalorizados após tantos anos dedicados exclusivamente à medicina e à constante atualização de seus conhecimentos. Depois da CAI, as propostas seguem para análise da Comissão de Assuntos Sociais. O uso compulsivo de celulares tem causado aumento dos problemas no pescoço, especialmente entre os jovens. Um projeto de lei quer inserir nos aparelhos um alerta sobre os prejuízos à saúde pelo uso incorreto dos celulares. Reportagem de Yara Farias Borges. Quase a metade dos brasileiros usa o celular compulsivamente. Para alertar sobre a gravidade desse uso excessivo, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, quer que os aparelhos venham com uma inscrição: use com moderação. O uso excessivo prejudica a coluna cervical. O senador disse que depois da popularização dos smartphones, o número de pacientes com dor na coluna cervical em consultórios médicos aumentou 50%. Otto Alencar, que é médico ortopedista, explicou que a flexão do pescoço, causada pelo uso do celular, gera dor permanente e não tem cura. O senador se preocupa especialmente com as crianças que começam a usar os aparelhos muito cedo. Como só vão completar o crescimento em torno dos 18 anos, alertou, pode haver deformação da coluna cervical. Aí é que está a gravidade do problema, porque o osso vertebral, a coluna vertebral, a vértebra, o corpo vertebral, está em formação. Ele ainda não tem a estrutura óssea definida, então ela pode ser deformada. Pela pressão, uma dessas vértebras pode ser deformada. E aí é uma lesão de dor para o resto da vida, com irradiação até para os ombros, para os braços, com dormência nas mãos, com dormência no braço.
Para o senador Otto Alencar, é importante o alerta nos aparelhos celulares sobre os prejuízos à saúde, como já acontece com cigarros e bebidas. O projeto de lei está em exame na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nacaoca. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão externa cobra resultado da investigação do caso Marielle. Parlamentares propõem mudanças no sistema de tributação do país. Deputados destacam ações para garantir o desenvolvimento regional. Boa noite. Está em análise na Câmara projeto de lei que prevê a criação de um Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O autor da proposta, Dagoberto Nogueira, do PDT de Mato Grosso do Sul, argumenta que a região Centro-Oeste é a única no Brasil que não tem um banco que estimule o desenvolvimento. Na opinião de Dagoberto Nogueira, uma instituição bancária de fomento, em especial do setor agrícola, atenderá de forma mais rápida às necessidades dos produtores. O Centro-Oeste é o celeiro do país, é onde tem maior número do agronegócio, que é o Mato Grosso do Sul e Goiás. E, no entanto, essa região padece disso. Nós ficamos na mão do Banco do Brasil, onde fica concentrado o FCO. E esse fundo é mal distribuído pelo Banco do Brasil, ele utiliza isso como uma moeda de troca e não tem rapidez na avaliação de seus projetos e com isso, esses 3 estados acabam padecendo, acabam perdendo recursos em função da morosidade do Banco do Brasil de avaliar esses projetos. Dagoberto Nogueira explica que a implantação do Banco de Desenvolvimento na região já está inclusive prevista na Constituição Federal de 1988. Desde que foi criado o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense, traça diretrizes comuns para beneficiar a região leste do Rio de Janeiro. Chico D'Angelo, do PDT, considera o consórcio fundamental para o crescimento ordenado da área que compreende 15 municípios. Segundo Chico D'Angelo, são tratadas questões que vão desde a mobilidade urbana até a gestão de políticas públicas ligadas à segurança, saúde e habitação. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense é um consórcio público e constituído atualmente por 15 municípios da região leste do estado do Rio de Janeiro e é de fundamental importância para a região e para todo o estado. O objetivo principal do Conleste é traçar estratégias de atuação conjuntas para conquistar, por meio de parcerias, atrativos que possam contribuir com o crescimento econômico, cultural e sustentável da região. O consórcio promove, portanto, a integração entre prefeituras com os governos estadual e federal, o que é excelente para o desenvolvimento do leste fluminense. O Conleste, ele também tem o objetivo de construir políticas públicas que beneficiem áreas como mobilidade urbana, habitação, saúde e a segurança da região. Ainda de acordo com Chico D'Angelo, diante da crise pela qual passa o país e particularmente o estado do Rio de Janeiro, é fundamental que existam ações como estas, pensando no desenvolvimento integrado dessa região do estado. Desenvolvimento regional. O Pará é o estado com maior número de assentamentos da reforma agrária do país. De acordo com Zé Geraldo do PT, com a diminuição de grandes projetos na região, as pessoas começaram a buscar os assentamentos para garantir sua subsistência e de suas famílias. No entanto, o que se observa, segundo ele, é a falta de investimentos na infraestrutura dos assentamentos, em especial depois da extinção do Ministério da Reforma Agrária. Zé Geraldo faz um apelo para que o governo federal coloque recursos no orçamento para construir estradas nos assentamentos do Pará, pois, para o congressista, os produtores precisam escoar sua produção sem tantos prejuízos. Nós estamos com esses assentamentos de reforma agrária abandonados, o Ministério da Reforma Agrária foi extinto, o INCRA está desaparelhado, a ponto de você não ter dinheiro para construir uma ponte lá no estado do Pará. E isso reflete mal na economia, porque o cidadão que produz 1 litro de leite para fazer esse leite chegar ao laticínio, ele vai vender 1 litro de leite a 70 centavos o litro, na média. Então, como é que você paga R$6 num litro de gasolina e vende 1 litro de leite a 70 centavos? Então, você paga
caro pelo transporte, porque no fundo não é o dono do caminhão que paga pela estrada ruim, é exatamente o agricultor, aquele que mora lá no interior a 100, 200 quilômetros muitas vezes da sua cidade, em algumas situações até muito mais. Então nós queremos que o governo federal coloque dinheiro no orçamento para recuperar, para construir as estradas nos assentamentos de reforma agrária no estado do Pará. Jundiabe, do MDB de São Paulo, informa que apresentou ao longo de seus mandatos cerca de 20 propostas que, segundo ele, buscam investimentos em saneamento básico, melhoria das condições de saúde dos brasileiros, preservação do meio ambiente e sugestões de mecanismos de inclusão social. Em uma de suas propostas, Jundiabe prevê redução de impostos sobre produtos que tenham em sua produção mecanismos de preservação do meio ambiente. Em outra matéria, o parlamentar propõe a criação de incentivos tributários para ampliar o saneamento básico no país, como ele próprio explica. Exemplo, projeto que prevê redução de imposto sobre artigos adequados à economia verde de baixo carbono, desde que a vantagem seja repassada aos consumidores sob a forma de preços menores. Vale para tudo, desde alimentos a automóveis. Um outro projeto nosso cria incentivo tributário para ampliar o saneamento básico. Envolve construções ou ampliação de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água ou de coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos. A ideia é criar um canal direto para essas obras com o dinheiro que as empresas do setor já recolhem para o governo, mas que, em parte, se perde na ineficiência de processos administrativos. Trabalho. No entendimento de Oswaldo Mafra, do Solidariedade de Santa Catarina, a reforma trabalhista prejudicou os trabalhadores. O parlamentar propõe mudanças em alguns pontos da reforma e espera ter apoio da maioria dos congressistas para aprová-las. A tendência da nossa inserção aqui no Congresso Nacional é tentar retirar desse contexto da reforma trabalhista alguns pontos que foi altamente prejudicial aos trabalhadores. Se fosse possível agora botar uma emenda para poder a gente minimizar os efeitos dela, nós faríamos. Mas infelizmente já foi passado o projeto e agora é tentar, na legislatura vindoura, fazer com que o Congresso tenha uma maioria de deputados que entenda que a reforma trabalhista prejudicou muitos trabalhadores e fazer um projeto de lei ou então o próximo governo tentar fazer uma reversão de quadro. De acordo com Oswaldo Mafra, 117 itens trabalhistas foram alterados nesta reforma. Alguns deles, em seu entendimento, retiram conquistas que foram alcançadas com muito sacrifício. Uma das medidas que mais chama a atenção do parlamentar se refere ao modelo de contratação dos trabalhadores por parte das empresas. Ela pode contratar o trabalhador avulso, o intermitente, o trabalhador CNPJ, e isso faz com que a alteração do contrato de trabalho dele seja efetiva. E ele aí passa a perder 13º, férias, FGTS e uma série de direitos que conquistamos ao longo dos anos e principalmente a duras penas. Até sangue foi derramado nas ruas para que esses direitos fossem conquistados. E, infelizmente, nós perdemos tudo numa canetada do Congresso e uma canetada do próprio presidente atual. Economia. Misael Varela, do PSD de Minas Gerais, argumenta que o Brasil precisa de uma reforma tributária ampla e urgente para reparar alterações que prejudicam especialmente a população menos favorecida. Num país onde os 2,4% mais ricos detêm mais da metade dos rendimentos isentos do imposto de renda, é visível a necessidade de realizarmos uma ampla reforma tributária, reduzir e simplificar os impostos para corrigir essas distorções são parte de um projeto que o Congresso precisa abraçar. A população não pode ser sufocada com a percentagem absurda de impostos pagos no Brasil. É inegável que algo está errado quando a quantidade de taxas impostas à população não é diretamente proporcional à quantidade dos serviços. A arrecadação possui um enorme gargalo que sacrifica o trabalhador comum e inviabiliza o modelo tributário atual, tão desigual e concentrador de renda. Para Misael Varela, desburocratizar o país passa pela reforma tributária que, no seu entendimento, precisa começar a ser debatida urgentemente.
O parlamentar sugere algumas fórmulas, como a criação de um imposto único ou ainda a taxação maior para quem ganha mais. Está em análise na Câmara projeto de lei de Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que propõe isenção de impostos para a produção de bicicletas brasileiras com o objetivo de torná-las mais baratas e, portanto, mais acessíveis à população. Segundo o parlamentar, o Brasil é o 5º maior produtor de bicicletas do mundo. Felipe Carreiras argumenta que é cada vez maior o número de países que vem buscando soluções de transporte urbano que sejam sustentáveis, ajudem na preservação do meio ambiente e melhorem o caos do trânsito nos grandes centros. Dentre todos os modais, o uso da bicicleta tem se apresentado como uma solução financeiramente acessível e mais fácil de ser implementada. O deputado explica que no Brasil, os impostos sobre a produção de bicicletas são muito altos. O projeto visa desoneração fiscal do IPI, do IRPJ e do CSLL. Isso visa baratear mais as bicicletas para os brasileiros, na medida que uma bicicleta produzida no Brasil tem uma carga tributária de 68%, e uma bicicleta importada de 107%. A gente imagina que é importante deixar a bicicleta mais acessível para a população, para que a população possa utilizar mais esse meio de transporte e o governo faça a sua parte com campanhas educativas e faça a sua parte com malha ciclável em todo o país. Transportes. Índio da Costa, do PSD Fluminense, destaca que de 2011 a 2016 o número de roubos de cargas registrados no Brasil subiu 86%, ultrapassando 22 mil casos por ano, segundo o levantamento realizado pela Firjan. Em 2017, só o estado do Rio registrou 10.599 casos de roubo de cargas, conforme os dados do Instituto de Segurança Pública. Ainda de acordo com o Índio da Costa, cerca de 30 caminhões são roubados por dia no Rio de Janeiro. Ele alerta que em muitas localidades a milícia obriga a população a comprar as mercadorias roubadas, em vez de produtos que são vendidos em lojas e supermercados. Outro problema que o deputado relata é a dificuldade da polícia em identificar os produtos roubados. Por isso, Índio da Costa apresentou um projeto com o apoio da Polícia Civil para criar um código de identificação de todos os produtos transportados e assim poder localizá-los. Cargas de todo tipo são extraídas desses caminhões e vão para o mercado informal, às vezes até formal, que vendem desde refrigerante até equipamento, televisão, geladeira, passando por alimentos, por tudo. Cada caminhão transportando produtos, esses produtos vão ter um número específico do lote. Então fica muito mais fácil de você identificar quem está vendendo e, consequentemente, de quem ele comprou, e assim você chegar na quadrilha que fica assaltando e roubando as cargas todos os dias no Rio de Janeiro. Segurança Pública. Para Hélio Leite, do Democratas do Pará, os guardas municipais responsáveis pela proteção do patrimônio dos municípios e os agentes de trânsito precisam ter uma proteção mais eficiente do Estado. Para tanto, o parlamentar apresentou uma proposta que dispõe sobre os delitos de homicídio e de lesão corporal praticados contra os guardas municipais ou os agentes de trânsito, quando estiverem no exercício da função ou em decorrência dela. E esses dois agentes públicos, eles são importantes porque eles nos ajudam a construir um país com uma cidadania muito forte. E o que tem me deixado surpreso é perceber que eles são, às vezes, espancados na rua, alguns foram mortos ao longo do tempo, e isso me chamou a atenção. Nós apresentamos o PL 2530, que dá a condição para que, se sofrer algum dano, familiares do agente de trânsito, do guarda municipal, possam aumentar a penalidade. Com isso, vai demonstrar aos malfeitores que eles estão protegidos pela lei. É evidente que essa segurança é uma segurança importante, porque cada um desses profissionais que estão na rua, eles ficam nas esquinas, ficam à mercê daqueles malfeitores que não respeitam a lei e que pensam que podem avançar, causando mal-estar à pessoa. De acordo com Hélio Leite, a proposta, que também se estende aos cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos até 3º grau dos guardas municipais e agentes de trânsito, já passou por todas as comissões da Câmara e está pronta para entrar na pauta de votações do plenário. No entendimento de Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, a bancada feminina da Câmara teve um papel fundamental na aprovação de medidas para beneficiar cada vez mais as mulheres.
Como exemplo, ela cita a aprovação do projeto que altera a Lei Maria da Penha e autoriza que delegados e policiais adotem medidas protetivas em situação de emergência para afastar agressores. Pelo projeto, nos casos em que as medidas protetivas forem decididas por delegado ou policial, o juiz deverá ser comunicado no prazo máximo de 24 horas. Raquel Muniz afirma que a medida é um passo importante para garantir a segurança das mulheres e ajudar mais ainda no combate à violência doméstica. Agora, a autoridade policial, ela pode estabelecer já essas medidas protetivas assim que fizer o atendimento de uma mulher vítima de violência. Não precisa mais esperar o juiz para que o agressor possa ser afastado dessa mulher, possa ter a sua liberdade privada, para que essas mulheres não possam continuar sofrendo mais violência por fazer denúncia. Outras medidas importantes que a bancada feminina conseguiu conquistar foram a equiparação salarial entre homens e mulheres dentro dos espaços de poder e também a garantia de que 30% dos recursos do fundo eleitoral irão para campanhas femininas. Para Raquel Muniz, é preciso assegurar a participação feminina nos espaços políticos. Isso vai garantir que a gente possa ter mais mulheres participando da política, não ter mais mulheres laranja participando da política, efetivamente ter a participação daquelas mulheres que desejam trabalhar. E hoje o Brasil deve isso às mulheres, maior participação delas. Acredito que nessa eleição as mulheres elas têm a decisão da política, já que são a maioria dos indecisos e são a maioria da população. Ministério Público e Polícia Civil do Rio de Janeiro se manifestam contra a federalização das investigações dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. A comissão externa da Câmara que acompanha o caso se reuniu nesta semana com as autoridades que comandam as investigações no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes é José Carlos Oliveira. Além da federalização, deputados e investigadores discutiram os vazamentos de informações à imprensa e os resultados das buscas pelos autores e mandantes dos assassinatos da vereadora carioca e seu motorista, ocorridos em 14 de março. Os mais de 5 meses de investigação sem resultado final levaram a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a apresentar requerimento na comissão no início do mês para que a Procuradoria-Geral da República peça ao Superior Tribunal de Justiça o chamado incidente de deslocamento de competência. Na prática, a medida transferiria a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para a Polícia Federal. O próprio ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, chegou a oferecer à Polícia Federal para assumir o caso. O coordenador da Comissão Externa da Câmara, deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que na reunião desta quarta, o delegado Giniton Lages, que comanda a investigação do caso Marielle, e o subprocurador-geral da Justiça do Estado, Eduardo Lima Neto, criticaram a tese da federalização. Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil desautorizaram as declarações do ministro Raul Jungmann, que ele falou publicamente de que havia uma linha de investigação que apontava para o envolvimento de grandes políticos entre os mandantes do assassinato e que por isso as investigações não iriam adiante. O delegado Gineton garantiu que a Polícia Civil dará respostas às 3 perguntas: quem mandou matar Marielle, quem matou e por quê. Mas não deu um prazo. Ele disse que prazo não é possível ser dado numa investigação como essa, que envolve um crime político tão sofisticado como esse. Segundo João Willis, as autoridades também argumentaram que a Polícia Federal já vem colaborando tecnicamente com as investigações da Polícia Civil. Além disso, já haveria uma federalização informal, pois a Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção federal. Para reforçar a investigação, o Ministério Público Estadual prometeu acionar o grupo de promotores que trabalha no combate ao crime organizado. Também ficou acertado que as autoridades terão encontros mais rotineiros com a Comissão Externa da Câmara, a fim de facilitar o acompanhamento do caso. Apesar de a investigação ser sigilosa, alguns dados vazaram para a imprensa. Segundo João Willis, o delegado Giniton Lages descartou a hipótese de o vazamento ter ocorrido por parte dos policiais. Garantiu que das cerca de 20 pessoas diretamente envolvidas no caso, não vazaram informações à imprensa. Esses vazamentos estão acontecendo com pessoas que não estão envolvidas na investigação e, portanto, são vazamentos irresponsáveis. Tratou como especulações qualquer afirmação sobre linha de investigação adotada. Ele disse que nenhuma linha de investigação foi descartada. Quer dizer, algumas já foram exauridas, mas nenhuma foi descartada. João Willis quer aproveitar o esforço concentrado da Câmara em setembro para que a comissão externa debata e vote o requerimento de federalização das investigações. O relator da comissão, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, explicou que o posicionamento do colegiado vai depender do andamento das investigações. O
delegado diz que tem materialmente as condições de tocar a investigação, que tem uma força-tarefa que tem dado como prioridade a investigação. Então, a gente vai agora deliberar conjuntamente sobre isso e os próximos acontecimentos, onde a gente vai estar avaliando eles passo a passo, é que vão determinar a nossa posição sobre o tema. Braga voltou a cobrar o compromisso do ministro Raul Jungmann de pedir à Polícia Federal a avaliação de risco de pessoas potencialmente ameaçadas de morte no estado do Rio de Janeiro. Além de Glauber Braga e Jean Willis, os deputados Chico Alencar, do PSOL, e Jandira Fegali, do PCdoB, participaram da reunião com as autoridades que investigam os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Gonçalves e José Carlos Andrade. A você uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.